Vamos lá, primeiro ano. Para a gente fechar então, turismo e planejamento territorial, tá ok? Na introdução aqui, nós vamos ver as principais áreas, né? Ou vamos pegar logo, né? As principais regiões mais visitadas pelos turistas em todo o mundo, beleza? É, Antes mesmo da gente observar aqui o mapa, cabe ressaltar, né, que a ONU, junto à ONU existe, né, a Organização Mundial de Turismo, ela que vai ali, né, estar envolvida com todas as questões turísticas do mundo, reúne mais de 158 países, tá? Ah, Tem sua importância dentro dessa cadeia produtiva, né, econômica extremamente importante para todos os países. Quando eu ampliar aqui o mapa, a gente vai ter uma noção do quanto essa atividade, né, dentro do setor terciário pode acumular em capital, né, em dinheiro a cada ano. Então, a gente vai olhar aqui as receitas do turismo de 2018, a América, né, pegando tudo, América do Norte, Central e Sul, recebeu 216 milhões de turistas e arrecadou mais de 334 bilhões de dólares. A Europa é o que recebe, né, a maior quantidade também mais arrecada, 710 milhões de turistas e 570 bilhões de dólares. Tá? Logo depois vem a Ásia e Pacífico, que arrecada aí pouco mais de 435 bilhões de dólares, mais de 300 milhões de pessoas. Depois a gente tem em número de turistas a África, com 67 milhões de turistas ao ano, mais 38, arrecada 38 bilhões de dólares. E já o Oriente Médio recebe 60 milhões de turistas e arrecada mais de 73 bilhões de dólares. Tá? Então a gente está falando da casa aí de quase mais de 1 trilhão de dólares ao ano é acumulado em capital a partir das atividades turísticas, tá? E aí como é que um lugar, né, ele se torna turístico? Ele vai se tornar turístico a partir de atrativos. Pode ser paisagens naturais. Vamos pegar aqui o nosso caso do Brasil. Isso é a floresta amazônica, Pantanal, ah, o Cerrado, né? Região central do Brasil, as praias brasileiras, as dunas no Nordeste. Então as belezas, né, as belezas naturais já formam um desses atrativos. O atrativo ele pode ser histórico, cultural. Então a gente pega aqui ah, no Rio de Janeiro, o Palácio de São Cristóvão, né, que é um museu nacional que acabou pegando fogo há um pouco mais de um ano. É um atrativo, né, turístico, o Cristo Redentor. Mas ou esse não, essa turistificação, ela pode ocorrer por causas, por exemplo, religiosas, como o próprio Cristo Redentor, né, a cidade de Aparecida do Norte, interior de São Paulo, onde tem a Basílica de Nossa Senhora da Aparecida, e no mundo todo a gente também vai ver, né, essas questões. Pode ser um turismo de negócios, é só ressaltando, estou focando aqui no Brasil para ficar mais próximos dos exemplos da gente. Então, turismo de negócios, São Paulo. São Paulo, a cidade de São Paulo concentra as principais sedes de empresas do país e bancos, né? Consequentemente, você tem ali a chegada de empresários, né, burocratas, indo até São Paulo para fechar negócios, fazer reuniões. É claro que agora, no período de pandemia, muito mais, né, virtual, mas dentro da normalidade, sem pandemia, há esse turismo, né, de negócio, ou mesmo para compra. Você vê um turismo de negócio, as pessoas não só saem do interior de São Paulo, mas de outros estados que circundam ali São Paulo,
para ir comprar roupa na chamada Feirinha do Brás. É um bairro de São Paulo onde concentra uma série de confecções. Isso é um turismo de negócio. Até lá para comprar o produto, voltar para sua cidade e comercializar, tá? Então o processo de turistificação vai concentrar os atrativos e os serviços, né? Não adianta nada você ter o atrativo, mas não ter ali uma loja, né? Um restaurante, banheiros, vias que te levem até o lugar, meios de transporte que possibilite também esse deslocamento. Então, a atividade turística, né, ela vai sendo construída com a aliança desses fatores, tá ok? É... Caraca, tá fugindo o que eu queria falar. E a partir daí, né, dessa construção da infraestrutura turística, e claro, o apelo pelos seus atrativos, nós veremos essa variação, né, na quantidade de turistas que procuram determinados lugares. Por que a Europa e Estados Unidos, e nas Américas é os Estados Unidos, a Europa ali, a Europa Ocidental, a Europa rica, concentram o maior fluxo de turistas no mundo? Porque reúnem uma série de atrativos, né? São países desenvolvidos com um nível de desenvolvimento urbano, social, tecnológico elevadíssimo, que isso atrai, né, as pessoas, né? Então, ao mesmo tempo, regiões que têm uma beleza natural até maior do que nos Estados Unidos e nesses países da Europa Ocidental não conseguem atrair essa mesma quantidade, porque apresentam fatores negativos, como sistema de transportes ruim, a própria hoje, né, a necessidade pelo uso da internet. Isso também conta, né, uma rede de internet para os turistas é um fator, a questão da violência, a infraestrutura como um todo das cidades que vão receber esses turistas. Então isso acaba atraindo e afastando o número de turistas que uma região pode receber. Beleza? Seguindo, na 720, eu perdi aqui a página, gente. 729, a gente vai ver os tipos de turismo, tá? Primeiro aí o turismo cultural, então vai envolver eventos, né, artísticos, científicos, congressos, né, de formação ou para informar as pessoas. Tem o turismo rural, né, é um turismo muito ligado também à história. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um turismo rural muito em Vassouras, que é no interior do Rio, onde no início do ciclo de café foi uma grande região produtora. Posteriormente foram perdendo a sua força e hoje essas fazendas de café se tornaram hotéis fazenda que te apresentam ali um passeio histórico, né, sobre como era o período cafeeiro, como era a produção, né, como é que se chegava até o café torrado, né, que era distribuído para todo mundo, tá? Então está muito relacionado a atividades no meio rural, tá? Em propriedades que não são produtivas, então não produzem, não tem criação de gado ou cultivo, tá? Mas que retratam ali um período histórico daquela região. Deixa eu aumentar mais um pouco, está muito pequeno. Depois, turismo de massa. Turismo de massa é muito relacionado a um movimento assim sazonal, né? Periódico. Então, costuma-se costuma-se relacionar, né, o turismo de massa com a ida à praia. Tá? Então ele é muito praticado em regiões litorâneas, ou um turismo mesmo. Né? A gente pega os Estados Unidos, que tem grandes parques distantes da área litorânea, que aí vão apresentar lagos e rios, e no período, né, de clima mais quente,
você tem um grande fluxo de turistas indo até essas regiões, tá ok? Turismo ecológico ou ecoturismo, tá? Então vai estar relacionado ao deslocamento para espaços naturais, onde muitas das vezes você vai ter prática ali de esportes radicais, né, do conceito de sustentabilidade dentro do turismo, então caminhadas, arvorismo, né, tudo ali muito relacionado. Você tem ali, para alguns, uma diferença, tá, entre o ecológico e o ecoturismo. No ecológico, como se envolvesse áreas com ou sem equipamentos receptivos, tá? E já no ecoturismo é a prática em espaços naturais delimitados e protegidos. Então, dentro de um parque nacional, por exemplo, tá? Ah, e por último, a gente tem ali o turismo religioso, que eu já até comentei, apesar de que eu falei a maior parte desses, né? Já na introdução, que é motivado a um deslocamento de pessoas com cunho religioso, né? Seja por uma data festiva, desculpa, comemorativa de uma determinada religião ou mesmo de uma sociedade, tá? Fechando aí os tipos de turismo, a gente tem que abordar também os pontos positivos e negativos, tá? Dessa atividade. Dentro dos pontos positivos, a gente tem, ó, geração de emprego, a diversificação da economia, né? Você começa a movimentar essa atividade e isso puxa outras atividades, principalmente de prestação de serviços, estimula a empresas locais, né? O crescimento dessas empresas e também de melhorias na infraestrutura urbana, como transporte, comunicação. Você está incentivando, né, a cultura local e também, como eu já havia ali indicado, né, na prestação de serviços. A atividade começa a crescer, você começa a ver a diversificação, né, de comércios e atividades econômicas nessas localidades, tá? Impactos negativos. Em áreas, né, florestadas, por exemplo, biomas, né, paisagens naturais, você pode ter o estímulo ao comércio ilegal de animais e plantas, contaminação e poluição ambiental, né, caso haja algum empreendimento, construção, né, ou mesmo atividade mal planejada. Então, por exemplo, existe. Vou pegar aqui um que pouca gente deve ter essa noção, né? Fernando de Noronha. Ele é um parque, né? Apesar de ser uma ilha, ok, mas é uma área protegida. Você tem um limite de entrada de pessoas diário, né? E dentro da ilha, algumas praias você tem também a limitação do acesso de pessoas. Para quê? Esse próprio movimento de ida e volta das pessoas acabam gerando impacto, seja pelo caminhar, que tem a trilha, mas acaba pisando nas áreas onde há, né, o mato ou vegetação, como também o acúmulo de lixo. Aqui, claro, por educação não deveria ocorrer, né? Não só em áreas protegidas, mas em qualquer localidade nós deveríamos recolher o nosso lixo e depositar, né, descartar em local correto. E aí, isso que eu estou falando, né, desse acúmulo de pessoas é o terceiro ponto aí, a saturação do atrativo quanto à capacidade de carga turística, quando não há um controle, né, vai gerar o estresse ambiental. Quando não envolve a comunidade local, né, ou quando produz uma inflação por esse grande fluxo de pessoas, as atividades, produtos, as áreas, né? A área como um todo encarece. Isso é um efeito também negativo das atividades turísticas e não há essa distinção entre moradores e turistas. Em cidades menores você consegue perceber isso, tá? Algumas cidades menores que têm um fluxo maior de pessoas dentro de um feriado,
em comércios menores, elas já acabam recebendo um desconto em relação ao valor que é cobrado pelo turista. Aí, seguindo, a gente começa a ver o turismo no Brasil, tá? Em linhas gerais, né? A, 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 a gente tem um turismo muito mais voltado pelas nossas belezas naturais, tá? Os principais destinos são esses. É claro que a gente tem aqui um turismo religioso, cultural, mas as belezas naturais é que mais atrai, né? E que beleza? Eu já até citei. Floresta Amazônica, aí lá o Nordeste, as praias, suas dunas, né? O litoral Sudeste, do Sul do Brasil, né? O Pantanal. Então você tem as cidades históricas de Minas Gerais, né? São Paulo como turismo de negócios, fora as atividades, né, empresariais, culturais que acabam atraindo um fluxo turístico. O ecoturismo que é realizado, por exemplo, em Bonito, né, no Mato Grosso, na região centro-oeste do país. Em relação aos números, a gente tem aqui, ó, o turismo no Brasil em 2018. Contribuiu para 8% do PIB, com mais de 152 bilhões de dólares. Obteve um crescimento aí de 3,1%. Gerou 6,9 milhões de empregos, que representou aí 7,5% do que foi gerado no ano no país. E arrecadou mais de 6 bilhões de dólares, tá? Essa atividade ou qualquer outra, né, realizada em um território, em uma cidade, região, ela vai depender de um planejamento territorial. A forma como você vai organizar, né, o seu território. Esse planejamento ele passa por uma gestão, né, e aí você vai ter órgãos que vão fiscalizar, estado, governo federal, estadual e municipal, e terá a área, né, onde se promove esse planejamento, o ordenamento territorial, as cidades, né, bairros e distritos e por aí vai. Essa organização ela é baseada no chamado plano diretor, né? Cada município, seja numa escala global ou nacional, vai existir um plano diretor, né? Esse plano diretor que vai trazer o planejamento. Então ele vai organizar, em resumo, tá? Só para não ficar assim em linguagens tão técnicas, é a organização de uma cidade. Área residencial, área industrial, ah, se essa rua precisa ser com pista dupla, pista única ou 3 pistas, se deve haver mão dupla, né? Onde deve colocar um sinal, qual é o fluxo de congestionamento. Então, o planejamento territorial, né, ele está, até aqui aumentar para vocês, mas aqui não traz ainda o plano diretor, não. É que essa introdução é muito mais linguagens, né, técnicas, tá? Vou até pular logo aqui para gestão territorial urbana, que aí fica mais fácil. Então, assim, o plano diretor ele vai trazer consigo todo essa busca pelo planejamento das cidades, né, a organização, tá? Um outro fator que é importante a gente citar aí, que ajuda no planejamento, né, ou na gestão das áreas urbanas, foi o Estatuto da Cidade criado em 2001. Tá? Ele vai delegar aos municípios, a partir daí, a responsabilidade pelo desenvolvimento urbano e as políticas ali aplicadas. Tá? E aí, as políticas aplicadas, né, por esse município, na figura do governo municipal, vão, né, ocorrer a partir do plano diretor que eu falei para vocês, né? Onde você vai ter ali o planejamento
e que conta, né, algo que eu não falei, não só com a participação do governo, mas também da sociedade, né, e órgãos que compõem a sociedade, tá? Ah, além da importância de uma gestão urbana, a gente tem a gestão dos recursos naturais, tá, no nosso país, por meio da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Você tem ali uma normatização às ações que podem causar algum impacto ao meio ambiente. E a partir daí, você vê a criação de outros organismos, como é o CONAMA, né, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que elabora e define critérios para o licenciamento, né, a licença ou a permissão para um empreendimento em determinada área. E aí, dentro desse licenciamento, você vai ver o estudo, né, de impactos ambientais e o relatório de impactos ambientais, chamado de EIA-RIMA, né? Então, a partir desses estudos, que você terá permissão ou não para a construção ou atividade nesse lugar e o que você deverá fazer para iniciar essa atividade, beleza? Ainda dentro dessa gestão de recursos, a gente tem o Código Florestal Brasileiro, é um outro instrumento também que vai envolver aí a proteção do meio ambiente, mas também atividades econômicas, tá? O Código Florestal, ele estabelece aí as normas para uso do solo, mas também para preservação de biomas, né, e áreas florestadas. É um código bastante elogiado por todo mundo, tá? O nosso grande problema é na hora da ação, né? A fiscalização das áreas, ah, né, florestadas do país, principalmente com falta de pessoal e investimento para que essas fiscalizações sejam mais efetivas e tenham, né, um retorno muito mais positivo. Nos últimos anos, o que a gente tem visto são números extremamente negativos com relação ao controle do desmatamento no nosso país, tá? Outra questão aí dentro dessa gestão, a gestão dos recursos hídricos, tá? Nós tivemos a política, né, nacional dos recursos hídricos elaborada em 97, e a partir daí você tem ali a gestão, né, das águas por meio de normas, tá? Onde, claro, principalmente, você vai ter aí um, um forte, né, impulso à preservação das bacias hidrográficas, nascentes e mananciais. Portanto, uma relação aí de preservação desses recursos hídricos, né, da água, com também a manutenção de áreas florestadas, tá? Depois, ainda dentro dessa concepção de gestão de território, a gente tem a questão das terras indígenas, tá? O reconhecimento da demarcação das terras indígenas só foi ocorrer no ano de 1996. Responsável é a FUNAI, tá? Que é a Fundação Nacional do Índio, existente aí já desde meados do século XX. A demarcação de terras ocorre, então, para a proteção, né, de etnias, dos povos, né, nativos e também a sua cultura. Hoje o país conta aí com 12% do seu território em terras demarcadas, né, indígenas, concentrando aí mais de 300 etnias, tá? Então são 300 povos distintos que compõem todas as terras indígenas, né, reconhecidas no nosso país. A maior concentração se dá na região norte, por um fator lógico ali ambiental, ainda ser a maior floresta, né, do nosso território, também a maior floresta tropical do mundo. Então você tem ali atrativos muito maiores para essas reservas se concentrarem ali, e um número extremamente baixo na região sul e sudeste,
tá? Não por falta de paisagens naturais, e sim pela especulação imobiliária, né? O alto valor do metro quadrado nessas terras acaba, né, expulsando, né, ou afastando a questão das demarcações de terras no sul e sudeste, concentrando muito mais na região norte, tá? Seria norte, centro-oeste, nordeste, e aí depois eu não lembro se é sul ou sudeste, acho que tem aqui no texto. Sul, por último, a região sudeste. Fechando aí essa questão territorial, as terras quilombolas, tá? Né, que vem dos quilombos, áreas de refúgio não só de escravos, né, de negros e africanos escravizados durante o período colonial e imperial do Brasil, mas também de outras pessoas que eram perseguidas, tá? Por exemplo, ciganos, né, eram muito perseguidos também dentro da nossa colônia. Mas claro, os quilombos, né, é um símbolo da resistência, né, dos escravos africanos no nosso país. Tem ali a figura do Zumbi dos Palmares, né, como um importante líder dessa resistência. Lembrando, né, a sua luta e morte, agora sexta-feira, dia 20, foi, né, instituído como o Dia da Consciência Negra. Não é um dia para se comemorar, e sim, né, para refletir sobre a questão da população negra no nosso país e todos os problemas, né, que assolam essa população, beleza? As terras quilombolas passaram a ser reconhecidas, né, a partir de 2003, tá? Então, descendentes, né, desses antigos escravos ou mesmo alforriados passaram a ter o direito ao uso desses solos, tá? Os quilombos estão espalhados, desculpa, gente, por todo o território nacional, seja no meio rural, como também em áreas urbanas, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem um quilombo ali no bairro do Jardim Botânico. Beleza, galera? Então a gente fecha aí. Vocês têm aí o exercício do capítulo para fazer, beleza? Qualquer dúvida, me chamem no Classroom.